Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Executive Cast, uma iniciativa da FIA Proinfo que conecta grandes mentes da tecnologia e inovação. Eu sou a professora Yari Yamamoto e no programa de hoje vamos mergulhar em um dos temas mais quentes do momento, a inteligência artificial generativa, tão famosa GenAI. Mas não falaremos apenas do seu potencial, e sim dos desafios de segurança, compliance e ética que acompanha essa tecnologia. Para nos guiar nessa jornada, temos um convidado especial, meu amigo Glauco Sampaio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Glauco. Obrigado a você, professor. É sempre um prazer poder conversar com vocês, poder compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco da nossa experiência e falar de um assunto que todo mundo fala e tem que falar mesmo, porque é o que está modificando o nosso mundo nesse momento, que é a inteligência artificial generativa, já há bastante tempo aqui, já há alguns anos, tocando o nosso dia a dia, e talvez de algumas formas imperceptíveis para nós, mas que está cada vez mais difundida e trazendo benefícios para todo mundo. É verdade, e a gente não pode deixar de falar de uma pauta tão importante. E para começar a nossa conversa, você está à frente de um tema que aborda justamente essa intersecção, que é inteligência artificial generativa, segurança e compliance. Você poderia nos explicar por que esse tema se tornou tão relevante neste momento? Eu acho que assim, o uso da inteligência artificial, ela não é novidade para as empresas de tecnologia, para as empresas que trabalham já nesse segmento há bastante tempo, especificamente com segurança e com prevenção a fraudes. Grande parte dos motores de prevenção a fraudes utilizados pelos bancos hoje já fazem uso de inteligência artificial há mais de uma década. As ferramentas de soluções de cibersegurança já têm o que a gente chama de IA embarcada há muito tempo. Mas a GenAI, ela veio aí, principalmente com o advento do ChatGPT, né, há alguns anos, tornando possível e tornando acessível para as pessoas poderem brincar com inteligência artificial. E aí quando a gente fala desse tipo de acesso, naturalmente, assim como qualquer outro tema que os usuários, as pessoas podem ter acesso, os riscos estão associados. E os riscos da IA, eles acabam sendo potencializados e muito impactantes, porque as pessoas elas estão acreditando muito naquilo que a IA traz para ela. Então, assim, sem se preocupar com o que está nos bastidores, com o que está por trás e com os problemas que aquilo pode trazer para a gente. Eu costumo dizer, Glauco, que as pessoas pensam que é um botão mágico que resolve tudo, mas eles não sabem o que tem por trás. Por isso a importância de você falar nesse tema. Sim, e assim, o acreditar fielmente naquilo pode trazer diversos problemas para quem está utilizando. A gente tem casos hoje em dia no públicos, né, na mídia, de pessoas que estão sendo processadas na justiça, que usaram inteligência artificial para criar conteúdos e que aquela inteligência artificial se baseou em conteúdos de outras pessoas, então você tem um problema de propriedade intelectual envolvida. Tem um caso que é muito famoso de um advogado americano que ele usou o ChatGPT para escrever uma tese de defesa de um cliente dele, e a inteligência artificial ela tem alguns problemas, como a alucinação ou como a sugestão de conteúdo, e a inteligência artificial criou jurisprudência e ele apresentou aquilo de uma forma como se fosse uma verdade para um juiz, e ele está passando por um processo judicial que talvez ele perca a licença dele de advogado, porque ele se baseou em uma coisa que é fantasiosa achando que era verdade. Então, o uso desenfreado da GenAI... Além de passar vergonha. É uma vergonha um tanto quanto considerável. Eu não sei qual foi o impacto para o cliente dele, no final das contas, também, né? Mas esses são exemplos que mostram do potencial da GenAI positivo, e sim, é super legal. Só que os riscos que estão ali por trás são diversos e as pessoas desconhecem esse risco. Não é que elas querem deliberadamente fazer algum uso inadvertido, não, elas desconhecem. E é nosso papel como educador, como pessoas que têm um pouco mais de conhecimento no assunto, expor, e esse espaço aqui é muito legal para isso, expor para as pessoas quais são essas situações, quais são os principais riscos e as principais situações de risco. As pessoas precisam prestar um pouco mais de atenção antes de sair usando algo que tem um potencial enorme e traz muito benefício. Mas todo potencial grande tem que ter um certo controle ali, tem que ter uma curva de aprendizado de utilização. O que ocorre, na minha percepção, é que quando foi lançado primeiro a LLM mais famosa, chamada, né, o ChatGPT, enfim, o que aconteceu? As pessoas começaram a pensar que aquilo, puxa, que legal, faz tudo automático, eu penso, ela faz melhor do que eu. E aí,
para quem ainda está se familiarizando, Glauco, poderíamos, para a gente poder nivelar o conhecimento, o que é exatamente essa inteligência artificial generativa e como ela se diferencia daquela inteligência artificial tradicional, que talvez a gente já esteja acostumado, como sistemas de recomendação ou reconhecimento facial, para que as pessoas saibam exatamente a diferença entre uma e outra. Legal, acho que como você falou, assim, os sistemas de inteligência artificial que já existem hoje são muito usados pra gente, a gente nem sabe que ele existe ali, mas toda a parte de sugestão de filmes em streamings, de músicas em sistemas de streamings, já estão utilizando a IA ali por trás, com base no nosso comportamento, nos nossos gostos, na nossa frequência, ele consegue direcionar conteúdo que faz sentido para aquilo que a gente gosta. Esse acho que é o principal uso de IA que ainda existe no mercado hoje. A GenAI, ela trouxe um diferencial que é a criação de coisas. Ela consegue aprender, ela consegue entender diversos conteúdos, um volume de conteúdo muito grande, por isso que é o tal do LLM, que é Large Language Model, né, que assim, é muita informação que ela tem ali por trás, e que ela é capaz, com base em comandos, criar coisas. Tem gente criando livros, tem gente criando histórias, criando trabalhos, criando documentação. Ela consegue entender um volume muito grande de informações e, com base nos pedidos do usuário, de quem está comandando ela, gerar conteúdo. E aí que é por isso que ela é generativa, ela cria coisas, ela cria textos, ela cria músicas, ela cria imagens, tudo baseado no histórico de aprendizado que ela tem. Então, basicamente, o pessoal pegou tudo que tinha de informação disponível na internet, de livros, de coisas públicas, e não só coisas públicas, né, que tem coisa na internet que não é pública e não deveria ser pública, mas está lá, o que é um dos problemas que acaba acontecendo, e ela traz para dentro e ela consegue criar conteúdo baseado no seu pedido com base em todo esse histórico. Então, se você sabe o que pedir para ela é capaz de gerar informação, gerar conteúdo para que você possa utilizar com uma extensão de conhecimento muito grande. Acho que é isso que é o principal uso da GenAI ainda hoje, que as pessoas fazem maior uso, que é ir lá no GPT da vida e pedir para ela gerar um texto, para ela gerar um conteúdo, ou para ela fazer traduções, para ela fazer melhorias de conteúdo. Ela funciona muito bem porque ela tem uma base de conhecimento muito grande e ela é capaz de gerar isso com uma assertividade muito boa. Não é 100%, que a gente começa a entrar na questão dos problemas, mas ela consegue sim gerar muito conteúdo de qualidade, desde que você saiba o que você está pedindo, senão ela vai incorrer também nos outros problemas de alucinação e de criação de conteúdo, com base na assunção que ela faz, muito próximo ao nosso cérebro. A ideia é que ela seja cada vez mais próxima a um ser humano inteligente mesmo. Mas nós, seres humanos, também cometemos erros, também alucinamos, também temos nossos problemas de conhecimento, e ela acaba seguindo esses mesmos ritos que a gente segue. Essa capacidade de criação é de fato incrível. Mas você mencionou que ela traz riscos. A gente poderia mergulhar um pouco mais fundo nisso? Ou seja, quais as principais ameaças cibernéticas que um sistema de GenAI pode enfrentar ou até mesmo criar? Porque, como você disse, ela cria. Eu ouço falar muito de prompt injection e envenenamento de dados. Sim. Isso me dá até arrepios quando eu ouço. O que são esses ataques? Você tem uma série de tipos de ataques que podem ser feitos tecnicamente falando em cima dos modelos de GenAI, né? Você consegue, que é o que você falou do prompt injection, que é você manipular a injeção daquilo que o usuário está pedindo. É manipular o pedido dele para que a resposta seja equivocada, a resposta seja direcionada para alguma outra coisa. Então, o cara pergunta sobre um determinado assunto e você tem no meio do caminho ali alguém fazendo a manipulação desse input, desse output de informação para direcionar você para algo que seja de interesse dela, para direcionar você para um conteúdo que é fictício, para um conteúdo danoso, ou até mesmo para um conteúdo que vai te incorrer em você cometer não deliberadamente uma fraude, você proporcionar para uma pessoa mal intencionada acesso a informações indevidas com base nessas interações. Você tem tipos de envenenamento do modelo, que é uma forma de você fazer um alto volume de inserção de informação na inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela aprende com o conteúdo que os usuários vão colocando e com as inserções que vão sendo feitas. Se você tiver uma capacidade de colocar um volume de informação muito grande para esses modelos,
ele vai aprender aquilo que você inseriu. E não necessariamente aquilo é uma verdade. Então você consegue envenenar o modelo para que a partir daquelas informações eles comecem a dar informações equivocadas. E tem alguns exemplos. Hoje em dia, envenenamento de modelo, você precisa de uma capacidade computacional e de informações muito grande, que os modelos são mais robustos. Mas no início da GenAI houveram alguns ataques percebidos pelos fabricantes de envenenamento de modelo, de pessoas fazendo inserção de informações e aí aprendendo o que não devia sobre determinados assuntos. Tem um caso que é bastante clássico nisso, nos primeiros modelos de tentativas de GenAI, já tem mais de 10 anos que isso aconteceu, ele foi colocado para os usuários ajudarem a treinar o modelo de GenAI. E em uma semana ele ficou preconceituoso, ele ficou homofóbico, ele ficou xenofóbico, porque os usuários colocaram informações ali dentro não verídicas e ele aprendeu aquilo como sendo uma verdade. Aí o modelo foi retirado do ar, foi um primeiro embrião dessa tentativa. Hoje os modelos eles são treinados pelas empresas e quando eles são disponibilizados para as pessoas utilizarem de forma pública, já com uma volumetria de informação, já com um treino muito grande que dificulta muito o envenenamento. Mas modelos menores, usos de informação que você consegue fazer, de ter a sua própria inteligência, você ter ali dentro de casa, num servidor seu, faz com que esse poder computacional para envenenamento se torne muito menor. E aí os atacantes fazem mau uso disso de diversas formas, para te direcionar, como eu falei, para um conteúdo que não faz sentido, para adicionar para um conteúdo malicioso, para fazer divulgação de fake news. Então o envenenamento ele acontece e esses acabam sendo os dois principais problemas cibernéticos que você consegue ter em cima de um modelo de inteligência artificial. Eu falo, a inteligência artificial ela é mais uma tecnologia que a cibersegurança tem que gerenciar. Lógico, estamos falando de GenAI, não estamos falando de quem está criando os modelos, quem está produzindo e criando infraestruturas de GenAI que tem outros riscos. Mas os riscos para quem está utilizando acabam sendo, tecnicamente falando, mais esses. Existem muitos outros dilemas éticos, as questões de compliance, questões legais, que ainda assim são riscos envolvendo a GenAI, mas que deixam de ser riscos técnicos. Os riscos técnicos, eles são bastante controlados nesse sentido, mas os impactos deles são muito grandes. Por exemplo, na academia, eu sou revisora de artigos de periódicos nacionais e internacionais, eu já vi uma história que aconteceu na Europa, da pessoa colocar no seu paper, porque os artigos científicos, para quem não está acostumado com isso, do mundo da academia, eles são validados por pares, que vão ler, pessoas que têm notório saber naquele assunto. Que deveriam chegar na mesma conclusão no final, né? Exato. Só que eu já ouvi que as pessoas estão colocando, os articulistas, ou seja, as pessoas que enviam esses papers para submissão, sabendo também que os avaliadores também se utilizam da ferramenta para adiantar, porque é um grande volume, a gente faz isso voluntariamente, então é natural que a gente utilize também a ferramenta. Exato. E aí eles colocam em branco, para que o leitor não veja isso, colocando um prompt que é para avaliar muito bem aquele artigo. Escrito que ninguém lê, mas está escrito ali por trás. Né? Exatamente. Então isso também faz parte? Faz. É um tipo... O ser humano ele tem uma habilidade infinita de burlar controles e de tentar ter benefício em tudo aquilo que ele faz. Essa é uma das formas. Assim, não é uma coisa técnica. Eu vou falar assim... Tecnicamente falando, não tem muita ciência. Ele está colocando ali, escrito em letra transparente, uma informação para que o modelo possa beneficiá-lo nesse sentido. Da mesma forma como tem gente usando isso, tem outros avaliadores utilizando para saber se aquilo foi realmente escrito por um IA. Mas até hoje, pelo que eu sei, que o pessoal discute, ainda nós não temos uma ferramenta 100% assertiva, porque eu já fiz alguns testes. Coloquei papers que não foram, nem tinha isso ainda, e falou que era 89% de IA e não tinha absolutamente nada, e já coloquei coisas feitas com IA que falou que não, que era humano. Acho que você tem, hoje não existe esse modelo de perfeição, né? Assim, por isso que não tem uma ferramenta comercial que, se houvesse, ela estaria sendo muito vendida para todas as escolas, todas as instituições de ensino, para identificar se aquilo foi ou não escrito por uma inteligência artificial, e é algo que é bastante discutível, né? Assim, como é que você vai provar, você vai acreditar na máquina, porque hoje você tem vários modelos de inteligência artificial. Elas não têm onisciência para saber se foi a inteligência A, B, C ou D que escreveu.
Se você talvez der azar de perguntar para o mesmo modelo que a pessoa usou para escrever, ela tem uma assertividade um pouco maior. Mas se eu peguei um outro modelo qualquer, a chance dele conseguir identificar é muito pequena. Porque você vai determinar isso baseado em quê? Em padrões linguísticos. Tem alguns padrões linguísticos que são claros de inteligência artificial e que agora os modelos estão abandonando. Não é comum para uma pessoa normal, que não é algum acadêmico ou alguém muito letrado em escrever, e utilizar hífens para separar as coisas. A inteligência artificial, ela faz muito isso. Então, alguns padrões comportamentais de escrita são muito característicos de A, que facilita essa interlocução. E aquele hífen duplo, já duplo, viu? O hífen... Porque se a gente vê hífen duplo, eu já sei que foi inteligência artificial. Assim, eu tenho muita mania de usar o aposto, são as vírgulas. Tem a mesma função do hífen duplo. Ainda bem que a IA não resolveu usar o aposto, senão ia ferrar as minhas escritas, porque eu tenho essa mania, mas as pessoas não têm. Então esse padrão comportamental de escrita é algo que é mais fácil de identificação. Mas como é que você vai escrever na pedra que a pessoa usou a IA ou não usou a IA na sua escrita de um artigo ou de uma tese que tem 400 páginas, um livro? Então não existe essa assertividade em relação a saber se foi escrito ou não. Lógico, você tem grandes tendências a fazer porque as pessoas usam os principais modelos. Então eu já vi algumas propostas de soluções que passam aquele determinado texto por alguns modelos mais conhecidos e no final das contas ele compara para saber se aquilo foi ou não com um certo score de assertividade um pouco maior. Mas escrever na pedra não existe, é inferir da mesma forma como eu escrevo uma coisa, você pode falar que foi você que escreveu, e um terceiro vai olhar e falar assim, como é que eu tomo essa decisão? Ainda assim passa por esse ponto, mas muita coisa de histórico, né? Você comparar com o que a pessoa já fez, o histórico daquela pessoa, a forma como ela escrevia antes de ter o DNA, é uma forma de você conseguir pegar um texto e falar assim, tá aqui um texto do Glauco e tá aqui um texto do Glauco agora. Foi escrito pela mesma pessoa e ela vai buscar padrões de comportamento, padrões de escrita para poder fazer esse tipo de comparação. Mas comparação, assim, peguei um trabalho, joguei e ele falar que foi de DNA ou não, você vai estar fazendo uma acusação em cima da pessoa que talvez possa ser infundada, como você mesmo testou e comprovou isso daí. Então, voltando lá para os ataques, não é só o modelo que pode ser atacado. Mas se a GenAI também pode ser usada para potencializar os ataques tradicionais ou criar, assim, novos tipos de fraudes. Por exemplo, o que são as famosas alucinações que tantas pessoas falam e os deepfakes nesse contexto? Legal, acho que é bom separar um pouco das coisas, que assim, alucinação não é ataque. Alucinação é uma falha do modelo. E a alucinação é alucinação mesmo. Assim, é a inteligência artificial escrever algo que não é verdade, da mesma forma como um ser humano poderia escrever. Ela tá recebendo um volume de informação muito grande, ela está agindo como um ser humano, ela está pensando como um ser humano, e às vezes tem determinados assuntos que ela não sabe, ou que ela se confunde com um volume tão gigantesco de informação que ela tem, e ela escreve coisa errada. E eu uso bastante inteligência artificial, e eu já peguei alguns momentos onde eu sei que ela alucinou. Porque como eu uso ela para validar coisas, para fazer interações em cima de assuntos que eu tenho um bom domínio, eu já peguei alguns momentos de que ela me deu uma resposta e eu, assim, você tem certeza que você não alucinou? E aí ela volta atrás e fala, você tem razão. Não estava certo, o contexto estava diferente, e aí ela corrige, a inteligência artificial, ela tem essa possibilidade. Mas isso acontece, a frequência vem se tornando cada vez menor da alucinação, pelos modelos ficarem mais robustos, pela capacidade computacional maior que os modelos têm hoje em dia, o volume de alucinações ele vem reduzindo. Hoje é 1 para milhares, para milhões de prompts, mas ainda assim alucina. E aí como é que você vai ter uma confiabilidade em cima de alguma coisa que pode alucinar? Quando você vai levar para um assunto um pouco mais sério, vamos falar de pessoas utilizando a inteligência artificial para fins médicos, para fazer laudo médico, para fazer, servindo quase como um médico. O cara pergunta para o ChatGPT, passa uma série de sintomas e pede um remédio. E se naquele momento você foi o premiado com a alucinação do dia daquele prompt? Você pode ter um caminho muito ruim. Então a alucinação, ela não é um problema, não é um cyberataque, ela acontece involuntariamente, porque aquele negócio ali atrás realmente ele está se tornando, ele é inteligente, e ele tem essa fragilidade para acontecer.
Tanto que tem alguns sistemas, algumas propostas de pessoas que trabalham com inteligência artificial, que no final das contas eles estão propondo que você nunca faça uso somente de uma IA. De que para coisas mais sérias você passe essas informações por alguns modelos, por 2, por 3 modelos diferentes, que têm o mesmo nível de conhecimento, e que você tenha uma outra IA, no final das contas, que valide que eu perguntei para A, para B e para C sobre o mesmo assunto, com o mesmo contexto, a resposta deveria ser a mesma. E aí você tem um outro cara que olha os conteúdos e fala assim, não, legal, todo mundo respondeu a mesma coisa, todo mundo deu o mesmo tipo de resposta. Logo, o seu percentual de alucinação coletiva é muito pequeno. Então, a chance de acontecer algum tipo de problema, porque são 3 mais uma que está validando as outras ao mesmo tempo, é ínfimo. Então, você cria segurança com base em passagem por diversos modelos para reduzir o risco de alucinação. Faz agora, recentemente, a OpenAI soltou um modelo muito mais robusto em relação a alucinação. Deu um monte de problema, tiveram que voltar atrás, não funcionou direito da forma como eles deveriam, porque ele foi muito mais pensado em prever a alucinação do que um uso comum. Então existe um risco ainda muito grande e vai acontecer durante muito tempo. Assim, é uma simulação do cérebro humano que alucina. A chance dele fazer o mesmo tipo de comportamento é muito grande, mas não é um problema técnico de alguém conseguir forçar uma alucinação. Você força envenenamento, força outras coisas, mas a alucinação ela acontece involuntariamente, por isso da dificuldade de você conseguir controlar. E aí você tem a questão dos fakes, da capacidade que a IA tem de você gerar conteúdo bom e conteúdo ruim. Então você gera muito texto, você gera muita informação, mas você também é capaz de gerar vídeo, de simular voz, de gerar imagens e que não são verdadeiras. Você tem diversos casos hoje de pessoas que já identificaram, que já publicam coisas e que você olha e fala, putz, e a pessoa ela deixa claro que aquilo é um fake, mas são coisas legais. Tem uma imagem super conhecida que foi do Papa com uma jaqueta toda modernosa. Linda a foto. A foto é muito bonita, muito bem feita, é perfeita. Ao olho humano é perfeito, mas aquilo foi uma montagem. E tem diversas outras fakes que estão sendo feitas, muitas delas pro sentido ruim. Você tem uso de deepfake em escolas com conteúdo sexual de menores de idade, tem umas coisas muito ruins acontecendo, tem fraude, tem várias utilizações de deepfake com casos públicos de fraude, induzindo as pessoas com uma chamada de vídeo a fazer transferências bancárias, aquilo é uma fraude. Tem casos de pessoas... Um caso famoso, inclusive. Famoso, e foram alguns milhões de dólares. E tem um caso mais recente e é uma coisa que eles estão pegando muito bastante, principalmente nos Estados Unidos, de entrevistas de emprego sendo feitas por deepfake. E no final das contas, são pessoas de outros países tentando se infiltrar em organizações para muitas vezes aplicar um golpe, fazer algum tipo de ataque cibernético. E algumas empresas aplicaram numa empresa de segurança e eles acabaram pegando por uma questão de comportamento e foram investigar, e o cara passou por todo o processo de entrevista e ele não existia. Ele era um deepfake. Conseguiram depois achar até quem era a pessoa que foi a base para virar aquele deepfake, a foto e o vídeo daquela pessoa original. Então o deepfake ele tem uma capacidade de fazer com que a IA gere conteúdo que não foi gerado pela pessoa que está aparecendo ali na imagem. E hoje em dia, com menos de 2 minutos de voz e vídeo da pessoa, você é capaz de gerar um vídeo falando o que você quiser com a voz da pessoa, com os trejeitos, com o sotaque, com o lip sync, que é a questão do movimentação de boca, que é imperceptível a olho nu. Então a gente vive um momento hoje de ter que ter um nível de acreditação nas informações, naquilo que a gente vê, como a gente nunca teve. Então é um risco bastante descontrolado e também não é nada técnico. Porque você está fazendo uso de algo com base numa informação, e como é que ela vai saber se você pode ou não utilizar a imagem daquela pessoa para gerar determinados conteúdos. Tem muitas IAs de geração de imagens e principalmente de vídeos com voz, que eles colocam critérios para avaliar se aquele conteúdo não é algo fake, assim, de você estar tentando divulgar alguma coisa que seja danoso, e elas restringem bastante a utilização. Mas são poucas. A grande maioria permite ainda que você faça esse tipo de coisa. O que acontece é que a gente vive uma enxurrada de deepfakes e que não dá para você acreditar mais em nada sem checar a fonte, sem garantir que aquilo realmente é uma verdade. E está cada vez mais difícil a gente checar essas fontes.
Pois é. Eu costumo dizer, você estava falando antes do deepfake sobre a alucinação, que quanto maior o repertório a pessoa tiver, melhor ela vai lidar com essa tecnologia. Então, eu acredito que é pela primeira vez em muito tempo uma tecnologia para os 50 a mais plausível. Por quê? Porque as pessoas 50 a mais, elas têm um maior repertório, eles têm maior tempo de vida, eles têm maior tempo profissional. Então, se a inteligência artificial alucina, ele logo vai saber, a pessoa vai saber. Posso discordar? Pode, claro, estamos aqui para isso. E assim, eu acho que hoje os idosos, principalmente, eles acabam sendo os 50 a mais não são idosos. Não, tá bom, 50, 60 a mais já vira idoso. Eles acabam sendo os maiores influenciados pelas questões de fake e outras situações como essa, pela inocência de não ter, de não ter vivido aquilo, não enxergar aquilo como uma ameaça. Para ele, aquilo que... vamos falar assim, não são todos. Acho que é a pessoa que tem menos instrução. E aí acho que independe um pouco da idade. Mas a pessoa de mais idade, ela não cresceu com essa malícia, ela não cresceu com esse tanto contato com redes sociais, com informações disseminadas. Ela acostumou a ver na televisão uma notícia e aquela informação era verdade. Não tinha nada manipulado ali por trás. Então, inconscientemente, ela acredita mais facilmente naquilo. As pessoas que já estão mais próximas dessa realidade, que já cresceram de uma outra forma, já viram outras situações, então elas têm menos tendência a acreditar nas fakes. Tanto que existe muito movimento de educação e de capacitação para as pessoas de maior idade, para as pessoas mais simples do ponto de vista de educação e de conhecimento, para que elas prestem mais atenção nisso e que elas tenham uma intuição de buscar uma fonte de informação mais confiável do que o perfil do Facebook ou o vídeo que ela recebeu no WhatsApp. Mas é uma dificuldade muito grande, porque assim, como é que você vai checar aquela informação? Você recebeu um vídeo no WhatsApp que não tem origem, você vai validar aquilo aonde? Então, a dificuldade de buscar a informação para poder saber se aquilo é verdade ou não é muito grande, mas as pessoas de idade, elas têm uma tendência maior, infelizmente, a acreditar naquilo. E a experiência não ajuda tanto nessa história pela inocência, por elas talvez elas acreditem mais nas pessoas do que as pessoas mais novas. É verdade. A gente tem vários casos, né, de pessoas que caíram em golpes feitos com inteligência artificial. Isso está tá virando uma epidemia, na verdade. Mas o que eu estava me referindo são dos meninos, por exemplo, de uma faculdade, que ainda não sabem conceitos e muitas vezes querem professor faz uma pergunta ou tem o trabalho para responder, eles colocam lá por preguiça, porque não querem pesquisar. Você sabe, né? Põe lá no ChatGPT, o que ele responder tá certo, copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. É claro que o Gemini e o GPT também lançaram há umas 2 semanas o módulo Estudar e Aprender, que é uma dialética, ele vai perguntando, você vai respondendo, para poder ajudar nesse sentido. Mas não é todo mundo que sabe. Em geral, eles querem respostas rasas. Pronto, o professor perguntou tal coisa, põe um lá, veio a resposta, eu não quero nem saber o que foi a resposta. Eu vou copiar e colar. Vai usar como se fosse a pergunta do Google. O Google tinha um botão antigamente que chamava I Feel Lucky. Você tinha lá o buscar e você tinha o I Feel Lucky. Que era, e assim, clica no I Feel Lucky, primeiro que aparecer aquilo é verdade absoluta. Da mesma forma como a gente acreditava, nós que somos um pouco mais de idade, né, de fazer assim, vamos buscar na biblioteca, pegar uma enciclopédia, e você acreditava naquilo, porque primeiro que era a sua única fonte de informação, e passou por uma curadoria de um monte de gente, então você tem um nível de confiabilidade muito grande. O pessoal realmente acredita na primeira página do Google e existem trabalhos que você faz tecnicamente falando para que o seu site, para que aquela sua notícia, ela seja melhor ranqueada que o Google, independente do conteúdo. É a forma como você escreve, são as palavras-chave, a forma como você anuncia aquilo e ela ganha relevância. Então, se a pessoa não souber buscar fontes confiáveis, ela vai acontecer isso mesmo. E o pessoal, hoje em dia, eles têm uma predileção pela menor esforço, vamos dizer assim, para não dizer preguiça, de buscar conteúdo, de fazer essas validações, e isso acaba incorrendo. E vai acontecer muito problema. Isso já está acontecendo, na verdade, né? Das pessoas acreditarem,
E não é que ela acredita por maldade, ela acredita pela preguiça mesmo, por não fazer essa validação, por não buscar num site confiável, não buscar numa fonte, não fazer uma validação olhar, quero ver se isso aqui é verdade, vou olhar em 2, 3 fontes, tá falando aqui que foi citado por não sei quem, deixa eu ver quem é esse não sei quem, para validar se ele tem notório saber para poder falar daquilo ou não. Então essa dificuldade que as pessoas estão trazendo para o seu dia a dia vai ser muito ruim para a nossa sociedade, né? Porque as pessoas vão acabar crescendo de uma forma e aprendendo menos ou aprendendo coisa até errada. Nossa, com tantos riscos assim, vamos falar sobre a questão legal e ética, porque ela se torna central nisso tudo. Como que você vê as leis e regulamentações se posicionarem diante da inteligência artificial generativa? Qual que é o papel das legislações, por exemplo, no caso do Brasil, a LGPD e o AI Act da União Europeia, com tudo isso, especialmente quando a gente fala sobre a privacidade de dados e ao famoso direito ao esquecimento? Essa questão do direito ao esquecimento é bastante complexa, porque a inteligência artificial não esquece. O modelo foi criado para não esquecer. Então não existe essa possibilidade de esquecer que está previsto por lei. Então uma vez que alguém absorveu aquele conteúdo, ele não vai conseguir apagar nunca dali. O nosso direito ao esquecimento acabou. Então já começa da dificuldade técnica de fazer isso acontecer. O próprio direito ao esquecimento nos modelos de tecnologia mais tradicionais já foi bem difícil de conseguir implementar. E a gente brinca assim, as empresas fazem backup e gravam numa fita. E essa fita vai para um cofre, por segurança. Porque se tiver algum problema, você tem que conseguir voltar aquela fita. Aí como é que fica o meu direito de esquecimento de alguma coisa que está guardada numa fita? Já era um baita problema. A IA piorou isso em escala assim, absurda, e não tem tecnicamente uma solução para esse negócio, a não ser você confiar que existem filtros colocados pelas empresas e que esse filtro garante que o direito de esquecimento aconteça ou não. É muita crença, né? Muito credo em cima de pessoas e tecnologias e empresas. E a lei está se adaptando a isso. Mas fazer leis, a gente sabe que é um negócio que demora tempo. E aí ela muda numa velocidade tão grande, ela evolui num ritmo que a lei não consegue acompanhar. A gente está discutindo no Brasil o PL de normalização da inteligência artificial há quase 3 anos. E não saiu até hoje. Porque cada vez que vai sair, já ficou para trás. A Europa conseguiu fazer uma coisa muito rápida, que foi o DORA, que é o AI Act, e agora eles estão pensando em voltar para trás, porque aquilo que eles colocaram não faz mais muito sentido. Porque o negócio mudou de tal forma que o que eles colocaram não serve mais para regular a inteligência artificial hoje. A questão das leis de privacidade, o LGPD, o GDPR na Europa, esses sim continuam, porque é o direito da pessoa. É muito mais um direcionador independente do uso da tecnologia ali por trás. E eu acredito muito mais nesse modelo do que num modelo de regulação da IA. É lógico, tem coisas no AI Act que são muito importantes lá na Europa para não transformar o mundo em algo Minority Report. Tem um filme que a inteligência artificial previa que você ia cometer um crime e você era preso. E eles deixam bem claro que isso não pode acontecer. Mas tem diversos usos que eles colocaram que podem ser ruins, mas são muito bons para a identificação de pessoas, para busca por desaparecidos, busca por criminosos. Tem uma série de coisas que foi colocado na regulação deles, mas que hoje em dia está sendo visto como um prejuízo frente ao benefício que ele poderia trazer para a sociedade. Então essa discussão é muito mais complexa e a velocidade com que se cria leis, a burocracia correta com que se cria leis, porque tem que passar por muitas avaliações, ela faz com que uma tecnologia que é em ponto de ebulição tão grande quanto a IA que a gente está vivendo agora, sempre vai ficar correndo atrás de algo que talvez não funcione mais e não seja mais verdade. Então, os legisladores têm um desafio muito grande de conseguir fazer isso, mas as questões de privacidade, o LGPD, o GDPR, eles continuam valendo. O papel das empresas que provêm tecnologia e para os usuários é garantir que as informações que estão ali, elas estão seguindo a lei, que elas estão bebendo de fontes confiáveis, assim, que não estão pegando informações qualquer a esmo na internet e colocando como parte dos modelos deles para fornecer informação para as pessoas. A gente sabe da quantidade de informações que tem na internet que foram vazadas de forma
indevida, que foram roubadas. Como é que a gente garante que essas informações não fazem parte agora de um banco de dados e quando eu procure num chat, numa engine de IA da vida informações sobre o Glauco Sampaio, não tragam meus dados pessoais, meu CPF, minhas informações que podem ter sido vazadas de alguma empresa e alguém falou que aquilo era verdade e colocou em algum modelo para fazer parte do seu ensinamento. Então é um processo bastante complexo. Nossos amigos advogados de direito digital estão tendo bastante trabalho para conseguir discutir isso. E as questões éticas acho que é um capítulo à parte, né? A tecnologia cria realmente novos dilemas legais. Sim. Mas não tem o que fazer, porque se também a gente criar uma lei antes da inovação, não tem sentido. Não tem inovação. Então, é realmente complexo. Mas, além da legislação, a gente tem a dimensão ética. Sim. Como que a gente aborda essas questões como viés algorítmico e também essa questão da opacidade dos modelos, a tal famosa caixa preta? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. E a responsabilidade quando a inteligência artificial comete um erro ou gera alguma coisa inadequado. De quem é essa responsabilidade hoje? Estamos falando hoje, porque amanhã, passou meia-noite, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Eu acho que é sempre do portador, né? Uma analogia que eu faço assim, se o seu carro é autônomo e ele dirige sozinho e ele causa um acidente e mata uma pessoa, de quem que é a culpa? Você vai culpar quem? O Elon Musk, que seu Tesla atropelou uma pessoa na rua? Porque ele é o dono da empresa, então em teoria vai chegar nele a responsabilização ou vai chegar na pessoa que deveria estar ali na frente do volante segurando aquele negócio? Esses dilemas são muito, muito próximos e eles estão cada vez mais conectados à vida das pessoas. Você tem equipamentos médicos operados por inteligência artificial, você tem carros autônomos. Para quem já teve a oportunidade de visitar uma planta industrial muito grande, são máquinas de dezenas de milhões de reais imensas, do tamanho de casas, que não tem um ser humano ali. Está sendo operado por um computador remotamente, tomando decisões sozinhas. E se ele vira para cima do motor, a gente estava no interior conversando com um grande fazendeiro que tem uma colheitadeira que é imensa, mora com a casa, explicando sobre riscos. Mas não tem risco. Eu falei, cara, se aquela colheitadeira virar para cá, ela passa por cima desse prédio. E para ela não vai fazer a menor diferença, mas ela vai matar todo mundo aqui, porque alguém fez alguma coisa que não devia ou ela se perdeu por alguma coisa. As pessoas não têm noção desse tipo de problema que a IA pode trazer, que a operação de coisas por inteligência artificial pode ter. Lógico, você trabalha muito, você treina muito os modelos, você ensina a IA a tomar boas decisões, mas tem situações que a IA não vai ter o que fazer. E aí, quem que vai assinar por aquilo? Assim, é muito complexo essa decisão e é o que talvez esteja atrasando as evoluções que a IA poderia fazer. E eu acho que o atrasar está até de certa forma correta. Hoje, tecnicamente falando, a gente teria condições de ter carros autônomos andando numa quantidade muito maior e realmente sem ninguém tomando conta. Mas e se acontecer alguma coisa? Quem que vai ser responsável por isso? A lei, de novo, ela acaba trazendo essa necessidade de responsabilização e que não dá match, assim, você não vai conseguir responsabilizar as pessoas nesse sentido. Isso a gente está falando de coisas físicas, de dano, de morte de pessoas, que é muito, muito grave. Mas quando você vai para a questão do GenAI mais tradicional, assim, garantir que ela não tem os vieses, garantir que o modelo não foi treinado com viés. Assim, como é que essa caixa preta de tomada de decisão? Antes, quando você tinha sistemas de informática, de tecnologia mais tradicionais, você era capaz de fazer um rastreamento da cadeia de decisão que ele chegou para determinado assunto. Ele foi A porque A mais B é igual a C, B mais C é igual a D, então E. Você tem uma cadeia. Aí ela te dá uma resposta. O que ela usou para tomar essa decisão, ela não é capaz de te mostrar essa rastreabilidade. Então, como é que você garante que um modelo, uma tecnologia de GenAI já não foi criada com um viés nativo? E a gente vive um mundo tão polarizado, tão complexo hoje em dia, que faz com que você tenha que duvidar de tudo, até desse ponto. Porque nada impede, e você faz testes disso quando você pega os SLMs, que são os modelos de IA menores que você consegue rodar no seu próprio computador, você vê o quão fácil é tornar aquilo com algum determinado viés que você queira, seja político, seja de cunho social. Você consegue facilmente isso. E as grandes empresas, elas têm o poder de fazer isso com os grandes modelos.
Quem vai estar ali por trás fiscalizando ou garantindo que aquilo não está acontecendo? Hoje a gente não consegue fazer. E elas não, nem acho que nem elas conseguem fazer. Porque no final das contas são pessoas que estão ali por trás alimentando o modelo e treinando o modelo. Como é que você vai garantir que nenhuma daquelas pessoas está levando os seus próprios vieses, porque todo ser humano tem os seus vieses, tem as suas predileções para dentro das informações, dentro daquele modelo. É algo bem complexo que a gente tem e que as pessoas, no final das contas, os usuários da GenAI, faz com que elas tenham que ter mais cuidado e mais conhecimento sobre esse tipo de problema, que o problema ele pode acontecer. E aí é papel da pessoa que está ali operando o console, fazendo as prompts, fazendo a interface com a GenAI, ter o senso crítico de olhar aquilo com um prisma para verificar se aquilo não está sendo gerado de uma forma indevida ou de uma forma direcionada com determinado viés. Então, joga mais ainda a responsabilidade na pessoa que está usando a GenAI para não confiar pura e simplesmente na resposta daquilo que está trazendo para você. De que você tem que validar, você tem que ter um senso crítico, você tem que ter uma análise daquele negócio, porque senão, no final das contas, pode ser você apagar o pato por alguma coisa. Se você escreve um trabalho, escreve um paper, escreve alguma coisa, vamos dizer assim, usando a IA e não valida aquele conteúdo, e no meio daquele conteúdo tem alguma coisa que é pejorativa a alguém, tem alguma coisa que é prejudicial a alguém, essa pessoa vai te acionar e você, como autor, vai ter que responder por isso. Claro, ou mesmo não coloca, porque é uma prática muito comum a gente colocar. Onde que nós usamos de GenAI, em que processo do artigo? Olha, usou para quê? Tem que deixar muito claro. Tem, até para você ter uma salvaguarda em relação a esse ponto. Mas mesmo assim, você usou GenAI, você declarou que usou GenAI, e você causou um dano para outra pessoa. Quem que é responsável por isso? Você é a autora do paper. Você deveria ser responsabilizada por esse ponto. Eu deveria ser responsável porque eu utilizei. No final das contas, é o nosso nome que está ali por trás. E as pessoas não têm muita noção de que isso pode acontecer. E ninguém garante que não há vieses implantados em modelos de GenAI. Lógico, é muito mais difícil, mas pode acontecer. E de que, naturalmente, o modelo vá se tornando enviesado, como eu comentei no exemplo anterior, de dele tornar misógino, homofóbico, preconceituoso por determinados temas, à medida que ele vai aprendendo com o comportamento dos usuários que têm os seus próprios vieses. E para as empresas que querem usar essa tecnologia de forma segura e também ética, quais são as estratégias e controles práticos que devem ser implementados? Como que é esse conceito do Security and Ops? E como ele se encaixa nisso tudo? Eu acho que a empresa tem um papel inicialmente de definir o que pode e o que não pode dentro do seu arcabouço tecnológico, vamos dizer assim. Ela tem que colocar para os seus funcionários, colocar para as pessoas que trabalham dentro da empresa quais são os modelos, quais são as tecnologias que podem, como pode, o que pode dentro do seu uso no dia a dia. Os usuários querem usar para tudo, mas as empresas têm que ter um pouco de definição do que a gente chama de guardrails, assim, de você pode até aqui, você pode até aqui, isso pode, isso não pode. Já existem tecnologias que conseguem ajudar as empresas a dar um direcionamento melhor, de restringir o uso de determinadas IAs, restringir o tipo de conteúdo que pode ser colocado ali dentro, alguns tipos de informação, alguns tipos de prompts. Você consegue fazer isso de uma forma tecnológica hoje em dia, mas que ainda é algo, vamos dizer assim, direcionado e luxo das grandes empresas. As empresas menores, a grande massa da população não tem acesso a esse tipo de tecnologia, e os seus funcionários, as pessoas que trabalham nas empresas, fazem um uso desenfreado da IA. E tecnologicamente falando, é caro comprar esse tipo de tecnologia para uma empresa de pequeno porte, de médio porte até. Então, porque tem a tal da tokenização, que as pessoas não pensam, né? Não pensam, assim, e o custo inviabiliza. Assim, e o que eu acho que as empresas, que é o melhor caminho a se fazer, é o letramento. É você ensinar as pessoas, é você falar sobre os assuntos, você deixar claro para ela o que pode e o que não pode. Isso vai fazer com que não aconteça? Não, não vai, porque a pessoa pode deliberadamente fazer algo que ela sabia que não poderia. Mas a pessoa de boa índole, que é o que a gente espera que o ser humano seja, as pessoas que trabalham para a gente tenham essa postura, ela vai saber o que ela pode e o que ela não pode, que muitas vezes é desconhecimento.
Quando você conversa com pessoas que fazem uso de IA e você faz perguntas provocativas você sabia que isso aqui que você colocou na IA, ela pode se tornar pública? A pessoa fala, uau. Assim, falta o conhecimento, falta o letramento para as pessoas. Eu acho que é papel das empresas, uma vez que não existe uma empresa hoje que não vai fazer uso de GenAI. É inconcebível. A pessoa está perdendo oportunidade de negócio, está perdendo oportunidade de melhorar o seu processo operacional, o seu negócio usando o IA. Mas você tem que fazer com que as pessoas que vão fazer uso daquilo, elas saibam o que fazer, elas tenham o conhecimento do que pode, o que não pode, quais são as fronteiras, os limites do uso da IA de todos os aspectos, pensando em prevenção ao vazamento de informação, pensando nos deepfakes, pensando nas questões de vieses, nas questões de você acreditar fielmente naquilo que ela te responde. Então você tem um papel de letrar e ensinar as pessoas, que é onde eu acho que as empresas conseguem fazer um maior benefício para a população e para os seres humanos em geral, de ensinar elas a trabalhar com a GenAI, porque é algo que é o futuro, não é o futuro, já é o presente da grande maioria das pessoas. E se a gente não ensinar eles ao que fazer correto, eles vão continuar cometendo erros e erros em escala que talvez podem causar muitos prejuízos para as empresas. E disso nós nos orgulhamos, né, Glauco? Porque nós, como parceiros aqui da FIA, a gente sempre trabalha nesse sentido com pequenas, médias, grandes empresas, fazendo letramento digital nas empresas, inclusive na área de cibersegurança, que você é especialista nisso. A gente tem grandes oportunidades aqui de consultoria, porque muitas pessoas não sabem que nós fazemos consultoria. Quando eles olham a FIA, eles veem só como uma instituição de ensino. Exato, uma instituição de ensino que tem faculdade, tem cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas a gente também trabalha fortemente nessa parte de consultoria. E a nossa parceria é muito boa porque a gente sempre trabalha com as empresas no sentido delas entenderem, conscientizarem que o ataque cibernético pode acontecer a qualquer momento e trazer muitos prejuízos, não é mesmo, Glauco? Sim, e falar sobre o assunto é algo que é extremamente importante, porque não é natural para as pessoas se preocuparem com isso. É natural para mim, que estou há 25 anos lidando com esse assunto. Para você já é um pouco mais natural, mas não era até você começar a ter esse contato tão frequente com o assunto. Para as demais pessoas é cada vez menos natural, porque não faz parte do dia a dia dela. Então, falar sobre o assunto, esses trabalhos que a gente faz, as diversas palestras que nós fazemos em empresas, falar sobre os assuntos, sobre esse assunto, com os executivos, com as pessoas, com as pessoas da empresa em geral, é um trabalho muito bacana e que traz um benefício que é ligado ao ensino. A gente tem que entender que ensino não é só a faculdade, a pós-graduação, o MBA. Não, assim, ensino é o nosso dia a dia, a gente está aprendendo o tempo todo. E as empresas fazendo esse papel de órgãos de disseminador de conhecimento, é lógico, sempre apoiado por instituições, por profissionais competentes como os que a FIA coloca, ela faz com que os seus funcionários eles sejam cada vez mais capacitados e aquilo é benéfico para o seu negócio. Tem aquela história que a gente já vê rolando há bastante tempo, né? O meme do mas se eu investir no profissional, ele vai embora, e se eu não investir, ele fica. Ele fica, e fica ruim, né? Então, assim, as empresas têm que entender o quão valioso é isso, porque, de novo, tecnologicamente falando, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo. A gente vai estar sempre atrás, do fraudador, atrás do bandido, atrás do pessoal que está querendo cometer um crime cibernético, um ataque cibernético na sua empresa. Se você não trabalhar na conscientização, na capacitação dessas pessoas, dos seus funcionários, para que eles virem realmente ali uma primeira linha de defesa de uma forma estruturada, contínua, constante, a gente vai estar sempre muito atrás dos atacantes. A gente tem que fazer com que as pessoas elas façam parte do elo forte de proteção das companhias. E o ensino, a educação, a capacitação, esses trabalhos de consultoria que a gente faz de levar esse tipo de conhecimento para as pessoas de uma forma mais massificada, ele traz muito benefício no final das contas. E qual que é a maior ilusão que os profissionais têm sobre a inteligência artificial generativa hoje? O que você gostaria de desfazer de uma vez? Eu acho que é a ilusão de que ela resolve todos os problemas. Eu acho que assim, são duas, na verdade, e que ela vai roubar seu emprego.
Tem muita gente que acredita que vai perder o emprego para IA. E, na verdade, ela vai perder o emprego para outra pessoa que usa o IA melhor que ela, no final das contas, né? Assim, acho que é a ilusão de que aquilo está ali e ele tem uma inteligência superior, que ele tem uma inteligência autônoma, e você acreditar que ela vai fazer tudo por você. Acho que essa é a principal ilusão. Acho que o papel das pessoas hoje em dia é entender o quanto ela consegue potencializar as suas capacidades individuais utilizando a IA. A IA é muito, mas muito boa para a produtividade. Então, se você é uma pessoa que já tem um certo nível de produtividade boa, você vai se potencializar muito você fazendo uso de uma estrutura de IA. Mas ela não faz por você. Ela vai fazer o que você pedir, e se você não souber o que pedir, ela não vai saber o que fazer. Então, as pessoas têm que se capacitar para fazer um bom uso da IA, para aí sim você poder tirar o benefício e usar o benefício que ela está trazendo para você. Não adianta acreditar que a IA vai fazer tudo sozinha por você. Vamos criar aqui agentes autônomos de IA, que é o tema do momento, e que vai resolver todos os problemas da humanidade. Não, é um pouco mais complexo o mundo do que isso. Mas os agentes autônomos, eles dão um potencial de produtividade, um potencial operacional para as empresas e para as pessoas muito grande. Basta você saber o que pedir. Então, acho que esse é o ponto que as pessoas ainda têm muita crença, e essa crença talvez esteja errada. Perfeito. E para finalizar essa conversa boa, olhando para o horizonte, qual a sua visão sobre o futuro da inteligência artificial generativa? E, mais importante, qual o papel do profissional de segurança e compliance nesse cenário de constante evolução? O futuro da IA é um negócio extremamente complexo, assim, né? A gente vê, o que eu falo hoje, amanhã já não é mais futuro da IA, já virou presente ou já virou uma inverdade, né? Eu acho que ela vem evoluindo no sentido muito, muito grande em termos de capacidade, em termos de confiabilidade, de diminuição de alucinações, diminuição do viés. Eu acho que o futuro ainda está muito direcionado para isso, para ter um nível de confiabilidade muito maior. Você vê as entrevistas das grandes personas de IA, né, o Sam Altman, o pessoal da pesquisa do time de pesquisa do Facebook, do Google, da Microsoft, que está investindo muito, mas muito dinheiro nessa frente. O objetivo deles é com que isso se torne cada vez mais confiável e com uma capacidade de entrega melhor. Eu acho que o futuro dela ainda está muito direcionado para isso, antes de ter o tal da inteligência artificial autônoma, que aí realmente a inteligência artificial vai pensar sozinha e vai dominar o mundo, que nem nos filmes de ficção científica. Acho que o caminho para o momento e para o curto, médio prazo da IA, que talvez seja 1 ano no máximo de horizonte de tempo que a gente tem, ainda é o ganho de confiabilidade em cima daquilo que está rolando ali por trás. E o profissional de cibersegurança, o profissional de gestão de risco ali nesse ecossistema, primeiro, ele tem que entender que não existe a história de que ninguém vai usar IA. As pessoas vão usar IA e o usuário vai dar um jeito de usar IA. Bom, mesmo que escondido. Mesmo que escondido, no celular pessoal, de algum jeito, o cara vai conseguir usar IA. E eu estou vendo isso acontecendo nas empresas. Que foi proibido. Tudo bem. Proibido, o chefe vira as costas, ele pega o celular. É igual a história da comunicação pelo WhatsApp. A gente perdeu essa briga. Vou falar que ninguém vai usar o WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp. Vou falar que não rola. A IA é a mesma coisa. Então, acho que o papel do profissional de segurança nas empresas e no geral, ele está muito numa questão de tornar aquele uso viável de forma segura. É entender assim, o que a empresa... ajudar a empresa a definir as políticas, o que pode e o que não pode, mostrando quais são os riscos que estão envolvidos ali, em parceria com as outras equipes que também gerenciam os riscos de compliance, muitos riscos jurídicos, como a gente discutiu aqui. Então, trazer esse pessoal para uma conversa mais madura e definir o que pode e o que não pode dentro da empresa. E aí sim, uma vez que isso sendo feita, olhar da forma como, tecnicamente falando, o profissional de segurança, junto com o time de TI, consegue viabilizar o uso da inteligência artificial seguindo os padrões e as políticas da empresa. E se a empresa tomar a decisão como executiva de que pode fazer o que quiser com IA, faz parte do jogo, e o profissional de segurança vai ter que aceitar aquilo e talvez ir numa linha de, tá bom, mas eu vou monitorar, porque se acontecer alguma situação, a gente vai conseguir saber o que aconteceu e tomar medidas para conter um pouco o dano daquele vazamento ou o dano daquele uso indevido. Então é entender dentro da sua empresa o que a empresa espera da IA e ser talvez um agente provocador, que muita empresa não sabe o que ela quer da IA ainda.
E o profissional de segurança tem esse papel de conseguir provocar ali, de trazer essa discussão para um modelo mais maduro e ajudar a empresa a viabilizar, colocando ali os guardrails, propondo guardrails, porque nenhum executivo, eu dei esse exemplo hipotético de que pode fazer o que quiser, mas quando você conversa com um executivo e explica para ele numa linguagem que ele entenda quais são os riscos associados, o que pode acontecer ou não, ninguém vai deixar a banda correndo que nem doida, assim, sem fazer nenhum tipo de... precisamos definir minimamente alguma coisa. Mas eu ia te até perguntar isso, porque um profissional me perguntou, eu sou o DPO de uma grande organização, e lá as coisas estão correndo meio assim, na sua visão hipotética. Me deu até um frio. Quem que responde? Não é o CPF dele que responde? Não é ele que é o DPO? Ele deveria estar lutando fortemente para que esse cenário mude. Ele está lutando, coitado, mas talvez não tenha... Mas talvez chegue uma hora que ele tenha que procurar outro emprego, então, no final das contas, porque ele responde por uma coisa que se a empresa não está deixando ele fazer o papel dele, é o que eu sempre falo para os profissionais que eu faço mentoria. Se você está sentindo que a empresa não está deixando fazer o que você quer, procura outro emprego. Porque você não vai mudar a empresa. Você vai conseguir, talvez, melhorar um pouco, se eles entenderem os riscos. Se eles entenderem o risco e mesmo assim eles não derem atenção, procura outro emprego, que a hora que se der cagada é você que vai pagar o pato. Você vai perder o emprego do mesmo jeito. Então, eu acho que ele tem que ter esse papel, ele tem que conseguir mostrar os riscos para a empresa, e se não tiver dando jeito nessa história, ele que procure outro. Mas o papel do profissional de segurança, e o DPO se encaixa nesse mesmo rol de profissionais, mostrar para as empresas quais são os riscos, quais são os possíveis problemas e propor formas de controlar e gerenciar aquilo sem fazer com que a empresa não utilize ou bloqueie todos os usos de IA possíveis e imagináveis, que a gente sabe que não vai rolar. É focar nisso, é focar em treinamento, é focar em capacitação, no letramento das pessoas sobre os riscos, quanto mais se falar do assunto, mais aliados você vai ter dentro da empresa para conseguir fazer com que o uso seja mais seguro. De novo, o ser humano não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer uma cagada na empresa. Ninguém faz isso, a pessoa não quer fazer, mas muitas vezes ela faz porque ela não sabe, ela não tem o conhecimento que a parte de capacitação poderia fazer com que ela se tornasse uma aliada sua nessa frente, e o que for possível tecnologicamente falando de colocar controles, de falar de questão de DLP, né, com a Data Loss Prevention, em cima de uso de IA, que ele seja implementado da melhor forma possível. Mas tem que ter essa malícia de entender as suas capacidades tecnológicas, sua capacidade de comunicação, e fazer o melhor para a sua empresa conseguir usar IA e ter o benefício disso sem expor ela a um risco muito grande. Por isso que você falou, letramento é fundamental. De todo mundo. De todo mundo. Todas as pessoas que estão na organização, porque senão vai dar ruim. Vai. Já está dando e vai continuar dando. Pessoal, foi muito bom. Nós aqui, esse bate-papo, essa conversa muito esclarecedora, inspiradora. E aí eu falo para você, compartilhe esse episódio com alguém da sua equipe que quer realmente entender sobre essa revolução que está acontecendo. O professor Glauco falou bem aqui, não tem como dar marcha ré. Não existe. Já foi. Então, compartilha com alguém que também precisa saber dessa revolução toda. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Glauco, por... Um prazer, obrigado a vocês por esse bate-papo, e até o nosso próximo episódio.